Quando a gente escutar essa expressão bloco de constitucionalidade, então você vai pensar que o bloco de constitucionalidade, o bloco de direitos e garantias fundamentais, compreende os direitos e garantias fundamentais expressos na Constituição, aqueles implícitos que decorrem do regime e dos princípios por ela adotados, e também os direitos e garantias fundamentais que, embora não escritos na Constituição Federal, estão previstos nos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte. Então, nisso consiste o bloco de constitucionalidade. E aí, para nossa segurança, esse bloco de constitucionalidade, todos esses direitos e garantias fundamentais que compõem esse bloco de constitucionalidade, eles não podem ser extintos. Eles não podem ser abolidos. Por quê? Porque eles constituem cláusulas pétreas. Né? Estão previstos lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4. Portanto, nenhuma proposta de emenda à Constituição pode extinguir qualquer direito ou garantia que compõe esse bloco de constitucionalidade. E aí, olha, a Constituição nossa, a de 88, ela foi escrita, ela teve como base duas constituições importantes que também tiveram como objetivo redemocratizar o país após vivenciar um período de ditadura militar. Então, essas duas constituições que inspiraram a Constituição brasileira foram a Constituição Portuguesa de 1976 e a Constituição Espanhola de 1978. Olha só, a nossa é de 88. Inspiraram a nossa Constituição, a Constituição Portuguesa de 76 e a Espanhola de 78. E aí vou mostrar, fiz questão de projetar aqui o texto dessas duas constituições, de trechos dessas constituições, pra vocês verem que eu não estou falando mentira. Né? Então, olha aqui, ó, essa aqui é a portuguesa, a Assembleia Constituinte reunida na sessão plenária de 2 de abril de 76, aprova e decreta a seguinte Constituição da República Portuguesa. Olha lá, artigo 1º. Portugal é uma república soberana baseada na dignidade da pessoa humana e na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tá vendo? Não dá a impressão de a gente já ter escutado essas expressões antes? Então, base da nossa Constituição, a Constituição Portuguesa. Né? Tanto que no artigo 1º da Constituição Portuguesa vem lá, ó, que a República Portuguesa é baseada na dignidade da pessoa humana. Princípio fundamental da República Federativa do Brasil, prevista no artigo 1º, inciso 3. Dignidade da pessoa humana. Artigo 2º. A República Portuguesa é um Estado de direito democrático. A gente não ouve, ó, nós somos um Estado democrático de direito, baseado na soberania popular. Lembra lá o inciso 1 do artigo 1º da Constituição Brasileira? No pluralismo de expressão e organização política. Lembra que o pluralismo político também é um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, no respeito e na garantia da efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia econômica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. Então, tudo que está no artigo 1º e no artigo 2º da Constituição Portuguesa de 1976 também está na Constituição Brasileira de 88. E a Constituição Espanhola, aqui, a Constituição Espanhola, artigo 1º, Espanha se constitui um Estado social e democrático de direito. Nós também somos um Estado
social e democrático de direito, que propugna como valores superiores do seu ordenamento jurídico a liberdade, a justiça, a igualdade e o pluralismo político, que também aparece no artigo 1º da Constituição Brasileira. A soberania nacional reside no povo espanhol, do qual emanam os poderes do Estado. Artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal. O poder emana do povo, que o exerce diretamente, o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. O poder emana do povo. Os poderes do Estado emanam do povo espanhol. Artigo 2º. A Constituição se fundamenta na indissolubilidade da nação espanhola, pátria comum e indivisível de todos os espanhóis, e reconhece a garantia do direito à autonomia das nacionalidades e regiões que a integram, e a solidariedade entre todas elas. Indissolubilidade da nação espanhola. Artigo 1º da Constituição Brasileira. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí vem soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. Portanto, tudo que a gente lê na nossa Constituição, do artigo 1º ao artigo 3º, está previsto aí nos artigos iniciais também da Constituição Portuguesa de 76 e da Constituição Espanhola de 78. Portanto, a Constituição nossa, tal qual as Constituições de Portugal, a Constituição da Espanha, fez com que o país tivesse condições políticas e, sobretudo, jurídicas de se redemocratizar. E aí, isso aconteceu lá na Europa, lá com Portugal e com a Espanha. E o Brasil, né, após o período de ditadura que viveu e após vários movimentos de redemocratização, de diretas já, vários movimentos sociais, políticos, jurídicos, enfim, conseguiu estabelecer uma Assembleia Nacional Constituinte que fosse capaz de tornar o país uma democracia. Né? Tanto que no artigo 1º fala um Estado democrático de direito. E nesse Estado democrático de direito, a evolução que a gente viu, né, do Estado liberal, do Estado social para o Estado democrático, né, nós ainda temos, dentro do nosso sistema político, um Estado liberal e um Estado social. Né? Tanto o próximo tópico que nós vamos estudar, que são os direitos sociais, a gente é um Estado social de direito. A gente vai estudar isso com mais detalhe nas próximas aulas, quando for estudar os direitos sociais. Portanto, a revogação da Constituição, nesse momento, implicaria numa instabilidade jurídica e política. E aí não pode, esse tipo de discurso não pode prevalecer sobre o argumento de que, olha, precisamos fazer uma reforma, e aí o problema da reforma é a Constituição Federal, então vamos revogar a Constituição e vamos criar uma outra. Como se criar uma nova Constituição fosse algo muito simples e algo muito fácil. Porque o que é o problema? Quando uma Constituição nova é criada, ela inaugura todo um novo ordenamento jurídico. Todas as leis que forem incompatíveis com essa Constituição são consideradas inválidas. Então, a Constituição ela inaugura o ordenamento jurídico novo. E aí, quando a gente analisa democracias mais consolidadas, como a democracia, por exemplo, dos Estados Unidos, a Constituição deles, a base da Constituição deles, é de 1779. E aí nós temos uma Constituição de 1988 e já querem mudar a Constituição porque ela apresenta um problema político para as reformas políticas que estão querendo realizar. É aquela história, olha, já que a culpa é sua, você põe a culpa em quem você quiser. E aí acharam como culpada a Constituição Federal nossa, de 88. Patrícia, tem esse detalhe. Patrícia, a observação sua é o seguinte, né, de modificar
o sistema de governo o sistema de governo de presidencialista para parlamentarista. Olha, não há necessidade de criar uma nova Constituição para fazer isso. Mas o que é o problema que eu vejo? A gente, culturalmente, está muito ligado ao presidencialismo. Né? Isso aconteceu no Brasil no início da década de 60. Então, no início da década de 60, houve a mudança do parlamentarismo para o presidencialismo. E essa mudança gerou uma instabilidade política tão grande, né, de não saber como conduzir o país com o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, e aí o presidente viraria o chefe de Estado, né, que teria uma representação do Brasil no exterior, perante outros estados, e aí quem mandaria efetivamente seria o primeiro-ministro, que seria escolhido dentre os parlamentares eleitos. Então, dentre ali os deputados federais e os senadores, eles votariam entre si e escolheriam um primeiro-ministro. E aí esse primeiro-ministro, né, por exemplo, hoje no Brasil, se nós fôssemos um sistema parlamentarista, o primeiro-ministro, quem seria o chefe de governo, seria o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado Federal. Então ele seria o primeiro-ministro, ele que ditaria todas as regras em relação à economia, em relação à política, em relação a políticas sociais, então ele que ditaria todas as regras. Então, culturalmente, eu acredito que nós não estejamos preparados para mudar do presidencialismo para o parlamentarismo, porque isso aconteceu já na nossa história, no início da década de 60, e isso foi um ponto importantíssimo que precipitou o golpe militar de 64. Essa instabilidade política que foi gerada pela mudança de presidencialismo para parlamentarismo precipitou, facilitou o golpe militar de 64. Então, a gente, culturalmente, não está preparado para ser um sistema parlamentarista. Né? Tem vários países ao redor do mundo que são parlamentaristas, né? A exemplo da Inglaterra, que é uma monarquia democrática, né, em que você tem a rainha da Inglaterra como chefe de Estado, de representação da Inglaterra perante outros países, e o primeiro-ministro como chefe de governo. Então, quem manda na economia da Inglaterra, quem dita as regras políticas, quem administra o Estado inglês é o primeiro-ministro. E quem faz essa representação perante outros estados, perante outros países, talvez celebrando ali tratados internacionais, acordos internacionais, é a rainha da Inglaterra. E agora, outros países também se organizam, tendo um primeiro-ministro e um presidente, que seria o chefe de Estado, e o primeiro-ministro o chefe de governo. Agora, nos sistemas presidencialistas, como é o nosso, o presidente da República, ele acumula essas duas funções, de chefe de governo, de administração, e também de chefe de Estado, de representação. Então, tem uma assembleia na ONU, quem vai? Vai o presidente da República. Tem que nomear lá o ministro da Educação. Quem nomeia? O presidente da República. Então, nós temos um problema, né, que é muito, muito cultural nosso, de estar sempre ligado à figura do presidente da República como alguém que vai administrar a União, né, que vai administrar o país e também representar o país quando necessário perante algum órgão internacional, perante algum país. Bom, então, para resumir o nosso assunto aqui, a gente encerrar esse adendo, que é importante para a gente poder entender o que é instalação de uma Assembleia Constituinte. Instalação de uma Assembleia Constituinte nada mais é do que um órgão composto por parlamentares, por deputados federais e senadores, para escrever uma nova Constituição. Então, a Assembleia Nacional Constituinte, ela serve para escrever o texto de uma nova Constituição. E aí, a defesa, né, da criação dessa nova Constituição, nesse momento, na minha opinião, traria muitos prejuízos para nós. Nós ainda não conseguimos consolidar tudo aquilo que está escrito na Constituição Federal. E aí, sabe o que é o problema do entrave? De falar assim, olha, a Constituição Federal de 88 torna o país ingovernável. Porque a Constituição ela estabelece vários limites e vários deveres agora para eles, políticos, de que parte da arrecadação tributária tem que ser destinada para saúde e educação.
sob pena de responderem por crime de responsabilidade e, consequentemente, poderem ser impeachmentados, sofrerem um processo de impeachment. Então, a Constituição é o seguinte, ela estabelece para as pessoas, para o povo brasileiro, para a população brasileira, vários direitos, isso é inegável. Porém, estabelece para a classe política vários e vários deveres. Então, a conta tem que ser essa, a conta não pode ser invertida. Estabelece na Constituição Federal vários deveres para o povo, e aí deixa a questão política livre, da forma como eles quiserem, e aí daqui 5 anos, se quiser modificar de novo, fazer uma outra reforma, a Constituição fala que esse dinheiro tem que ir para a saúde, para a educação. Não vamos mudar isso, não vamos criar uma nova Constituição. E aí, gente, deixa eu só arrematar esse assunto com uma análise para vocês verem o risco, né, o perigo que se corre quando se cria uma nova Constituição. A gente sempre oscilou ao longo da história com relação ao estabelecimento de um governo democrático ou autoritário em relação às constituições. Então nós já tivemos, ao longo da história aqui, a primeira Constituição foi de 1824, que foi a Constituição do Império. A Constituição é extremamente autoritária. Nessa Constituição de 1824, foi estabelecido o famoso poder moderador. Então a gente tinha poder executivo, legislativo e judiciário. Além dos 3 poderes clássicos, ainda tinha um 4º poder, que era o poder moderador, que era o poder do imperador de moderar as decisões dos outros 3 poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Então era um superpoder que o moderador tinha, que o imperador tinha nas mãos. Aí, essa Constituição, por ser uma Constituição extremamente autoritária, ela foi revogada pela Constituição de 1891, né, a Constituição da República, dia 15 de novembro agora, dia das eleições, é feriado nacional, porque em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. Nós deixamos de ser um Estado monárquico, né, que tinha um imperador como o chefe de Estado, e passamos a ser um Estado republicano. É por isso que 15 de novembro é feriado, por conta da proclamação da República, que aconteceu lá em 15 de novembro de 1889. E aí, qual que era a necessidade? Já que houve a mudança de um regime de governo, ou melhor, de uma forma de governo, passando de monarquia hereditária para república, então nós precisávamos de uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1891, que, comparada com a Constituição do Império, era uma Constituição muito melhor em relação à fixação, previsão de direitos e garantias fundamentais e organização política do Estado. Essa Constituição, porém, de 1891, foi revogada pela de 1934, que, comparada com a Constituição anterior, com a de 1891, também era uma Constituição muito melhor. Ampliava o rol de direitos e garantias fundamentais, estabelecia direitos sociais. Então, uma Constituição muito melhor. Então, veio numa crescente. Então, nós tínhamos aqui uma Constituição extremamente autoritária, que foi a primeira, que depois foi revogada pela de 1891, que já era um pouco melhor, que foi revogada pela de 1934, que era melhor que a de 81, que a de 1891, porém, essa de 1934, ela teve uma vida muito curta, foi revogada pela de 1937, que é a Constituição chamada Estado Novo, da ditadura de Vargas, de Getúlio Vargas. Então, a Constituição extremamente autoritária, essa Constituição de 1937. A de 34, que ampliava o rol de direitos e garantias fundamentais, vigorou apenas 3 anos, de 34 a 37. E aí, a gente
volta a respirar a democracia com a de 1946, que revoga essa Constituição autoritária de 37. Porém, acontece o golpe militar em 64, e aí, em 1967, é promulgada uma nova Constituição, que é revogada por uma emenda constitucional de 69, que, portanto, é revogada pela Constituição atual de 1988. Então, a história da nossa democracia, ela oscila. E isso coincide com a promulgação de constituições. Então, olha, é uma Constituição extremamente autoritária, de 1824, e aí a gente sobe, né, escala um pouco de democracia, e aí vem a Constituição de 1891, a escalada aqui continua com a de 1934, mas desce com a Constituição autoritária, que foi a de 37. Que é revogada pela de 46, que aí dá uma nova esperança. Deixa eu apagar aqui para poder facilitar aqui o meu exemplo. Então, olha, a gente começa com uma Constituição autoritária, vai para a de 1891, melhora um pouco com a de 1934, e aí cai com a de 1937. Que depois se tenta ser reestruturada com a de 1946, mas abalada pelo golpe militar, vem a Constituição de 67, de 69, e aí a Constituição de 88 visa consolidar essa democracia. Então não é hora de revogar a Constituição de 88 e criar uma nova Constituição, porque a tendência é que essa nova Constituição seja uma Constituição mais autoritária, uma Constituição que, nos termos do discurso do deputado federal, tem que prever muito mais deveres do que direitos para a população em geral, e aí uma Constituição que vai ser, sem dúvida nenhuma, muito mais autoritária do que democrática. Então a questão o desafio é colocar em prática a Constituição nossa, que tem só 32 anos de vida, né, se comparada com a Constituição dos Estados Unidos, que está em vigor desde 1779. É a mesma Constituição. Então, por isso, serem uma democracia, uma economia muito mais consolidada do que a nossa. Então não é hora de mexer em Constituição. A hora não é essa. E a Constituição ela permite várias alterações, porque nós já sofremos mais de 100 emendas constitucionais. Porém, aquilo que é o coração da Constituição Federal, que são as chamadas cláusulas pétreas, isso não pode ser extinto. A Constituição resguardou vários desses assuntos para lá o 60, parágrafo 4º. Então, vários desses assuntos não podem ser extintos, que são as chamadas cláusulas pétreas.